É, Hoje nós vamos ver o parágrafo de desenvolvimento, tá? Mais especificamente, eu vou exemplificar com o segundo parágrafo de desenvolvimento, portanto, o terceiro parágrafo da redação do Enem de 2016. Eu estou fazendo lives aqui no Instagram. Esse vídeo, em suma, se você está vendo no YouTube, está arquivado aqui, mas eu faço lives diárias no Instagram às 9 da noite, resolvendo as provas do Enem, e essa daqui é o Enem de 2016, tá? Muito bem. Nós já fizemos a primeira coisa que precisa ser feita, que é a análise dos textos motivadores, que é para você ter certeza de qual é o tema. O tema é sempre um problema, você tem que definir, peraí, qual é o problema que ele quer que eu resolva? Você é sempre chamado a resolver um problema. Esse é o tema, tá? O problema que você tem que resolver. Muito bem. Junto com o problema que está lá nos textos motivadores, você tem que definir quais vão ser as causas desse problema que você vai tratar no desenvolvimento e qual vai ser a tua proposta de intervenção que você vai dar no parágrafo final, certo? Se a tua redação tiver 4 parágrafos, é isso, parágrafo de introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento para tratar das causas do problema e o último parágrafo de conclusão, o 4º parágrafo, para dar uma solução para uma ou mais das causas do problema, uma ou todas as causas. Muito bem. Esses são os elementos essenciais da redação: problema, causas e solução. O problema está nos textos, você não tem como fugir de ler os textos. Mas os textos também trazem causas e solução de sugestão para vocês, certo? Bom, além das causas e da solução que os textos trazem, vocês também podem pensar em causas que vocês achem, que vocês saibam das leituras de vocês e que porventura não estão nos textos. Vocês podem e devem abordar as duas coisas, as causas que estão ditas lá nos textos e as causas que vocês pensaram. Ótimo, vai ficar super rico a redação. Não fiquem com a paranoia de que não posso falar no que está escrito nos textos. Isso é besteira, porque muitas vezes, por exemplo, se o tema é analfabetismo no Brasil, tá? E os textos motivadores lá mencionam o problema da evasão escolar, ou seja, da galera que abandona a escola, pombas, todo mundo sabe que no mundo inteiro evasão escolar é causa de analfabetismo. Então, se o cara ficar com a frescura de ai meu Deus, eu não posso falar disso porque está lá no texto motivador, então eu não posso tocar nesse ponto. Meu filho, você vai deixar de mencionar a causa principal do problema, entendeu? Porque ela está no texto motivador. Olha que maluquice. É óbvio que isso está errado, esse pensamento. Os textos motivadores estão lá para serem usados, para ajudar vocês, para dar sugestões para vocês. O que vocês não podem é copiar os textos, no sentido de copiar frases inteiras, copiar o desenvolvimento dos textos. O exemplo que eu dei na outra aula, o texto motivador te dá farinha, água, molho de tomate, queijo e te ensina a fazer a pizza. Beleza. Você pode pegar a farinha, a água, o molho do tomate do texto motivador, só que aí você vai fazer uma lasanha. Você vai fazer outra coisa. Tu vai montar o teu desenvolvimento. Ou seja, você pode pegar elementos dos textos motivadores. A farinha, a água, o molho de tomate. Mas o que tu vai fazer com isso é teu. É o teu desenvolvimento. Entenderam a analogia para vocês perceberem o que é copiar? Se eu for copiar a receita de pizza que ele deu, eu estou copiando. Mas se eu pegar só os elementos e der o meu desenvolvimento, isso é perfeito. E você vai ter que fazer isso muitas vezes. Então, voltando, são 3 os elementos, certo? Essenciais. O problema, as causas e a solução. É com esses 3 elementos que você monta a redação de vocês, certo? A Letícia está perguntando, você zera a redação se copiar uma frase do texto motivador? Não acredito que zere, mas provavelmente perde ponto. E se copiar um trecho inteiro, provavelmente é capaz de zerar sim. Talvez zere já com uma frase sim, tá? Porque isso é plágio. Plágio você não tem direito de fazer nunca, tá? Em nenhuma situação escolar ou da tua vida, tá? Volto a dizer, usar elementos que estão no texto, ideias que estão lá e dar o teu desenvolvimento, perfeito. E você tem que fazer isso, tá?
mas por copiar coisas, não. Copiar o desenvolvimento que ele está dando, não. Vamos lá. Então, esses são os 3 elementos essenciais da redação: problema, causas e solução, tá? Beleza? Com esses elementos é que você vai montar a tua redação. A gente já viu o parágrafo de introdução. Na aula de hoje a gente está vendo o parágrafo de desenvolvimento, que é um dos parágrafos onde você vai tratar das causas, certo? A gente sugere 2 parágrafos de desenvolvimento, porque num você vai tratar do primeiro grupo de causas, no segundo você vai tratar do segundo grupo de causas, tá? Muito bem, na redação do Enem de 2016, que é intolerância religiosa, que é ataques à liberdade religiosa das pessoas, a gente viu que tinha várias causas que a gente podia falar, e a gente dividiu essas causas em 2 grupos. Causas que atacam diretamente a liberdade de crença, e aí são agressões físicas. O cara vai lá, taca uma pedra no outro que está vestido com a sua veste cerimonial no meio da rua, taca fogo lá no templo do cara. Pô, isso tudo são ataques diretos, né? Fere diretamente a liberdade de crença. E um outro grupo de causas, a gente viu que a gente podia falar de fatores que atacam indiretamente, ou seja, eles não mexem com o direito da pessoa exercer a religião dela, mas depois, por exemplo, discrimina o cara não consegue encontrar emprego, o cara ouve piadinha, tá entendendo? São elementos que não atacam diretamente a liberdade do cara escolher a religião dele, mas que vão atacar indiretamente, porque vai tornar a vida dele mais complicada, vocês percebem? Então vamos lá, na aula de hoje a gente já vai justamente abordar esse segundo grupo de causas, que é o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. São as causas que afetam indiretamente a liberdade religiosa. Então, muito bem. Qual é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Gente, em 4 frases, vocês resolvem um parágrafo de desenvolvimento. Bastam 4 frases. O que essas 4 frases são? A primeira frase, que é uma das frases estruturais, isso está lá no nosso e-book explicado, mas vamos lá. A primeira frase é a frase causa, que ela só menciona a que grupo de causas você está se referindo, certo? Então vai ser alguma coisa assim, em primeiro lugar, aqui no caso, como é o segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vai abordar o segundo grupo de causas, em segundo lugar, cabe tratar das causas número 2. Isso é a primeira frase do parágrafo. Ah, mas é linguagem genérica, sim, Thiago? É linguagem genérica, porque no decorrer do parágrafo você vai detalhar, especificar, entendeu? Então vamos lá, a primeira frase ela só menciona o grupo de causas que você vai tratar. A segunda frase é que você vai discriminar. Que causas são essas? Quer dizer, que essas que eu mencionei de passagem na primeira frase, agora eu vou discriminar, é isso, é fazer aquilo, é cometer tal coisa, entendeu? Na segunda frase eu vou discriminar bonitinho. Na terceira frase, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar exemplos, ou eu vou trazer dados, ou eu vou trazer estatísticas. E aí, gente, vocês podem, uma de 2 estratégias, ou trazer dos textos motivadores. Os textos motivadores sempre trazem dados, sempre trazem estatísticas. Esse é o tipo de coisa que você pode citar dos textos motivadores, certo? Sei lá, 20% das pessoas no Brasil são analfabetas. Cara, isso é um dado público, entendeu? Qualquer um pode usar isso, certo? Volto a dizer, você está pegando só um dado, só um elemento, tá entendendo? E vai usar lá na tua redação. É perfeito usar os textos motivadores para isso, tá? Ou, vamos supor, se os textos motivadores não tiverem dados e estatísticas, e nem você conseguir lembrar de dados e estatísticas, óbvio, quem é que fica pensando nessas coisas? Você pode vir com um exemplo, tá? E o exemplo, olha que legal, você não precisa se lembrar de um grande exemplo maravilhoso que apareceu no Jornal Nacional. Você pode pensar num exemplo, uma coisa que aconteceu no teu bairro, na tua cidade, entendeu? Uma coisa assim, pequena mesmo. Basta que você tenha certeza que aquilo é uma coisa que, aconteceu no meu bairro, mas acontece no país inteiro, ou seja, é representativo do estado de coisas em geral do país. Então nada impede que você mencione, por exemplo, no e-book, eu uso um exemplo assim, eu falo, olha, no Rio de Janeiro acontece tal coisa, porque eu sou do Rio, eu sei como é que é no Rio de Janeiro, então eu mencionei, entendeu? Mas eu sei que aquilo é uma coisa que acontece em outros lugares do Brasil, certo? Então o exemplo, assim é perfeito. E por fim, gente, a quarta frase.
A quarta e última frase do parágrafo de desenvolvimento é aquela onde você mostra a ligação, a conexão entre aquelas causas que você está tratando e o problema. Ou seja, por que aquilo causa o problema? De que maneira aquilo causa o problema? Por que aquela causa que eu estou chamando causa é causa? Entendeu? Mostrar um link, mostrar uma conexão, certo? Vamos ver então isso, o exemplo então do Enem 2016. Me digam se está bom, se está dando para enxergar legal, gente. Me digam aí se tá, deem um ok aí se tiver clara aí a imagem. Tá? Tá claro, gente? Vamos lá. Digam aí, por favor. Vamos lá? Vamos ver? Tá claro? Josiele, valeu, Josiele. Letícia, top. Ana Clara, BGS, ok também. Valeu, gente. Laura, obrigado. Vamos lá, então. Gente, segundo parágrafo de desenvolvimento, olha lá, do Enem 2016. 4 frases, certo? Vamos ver quais são as frases. A primeira é a frase causa 1. Aliás, frase causa 2. Aqui o professor errou. Vamos lá. É a frase causa 2, porque eu estou tratando agora, é o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu estou tratando do segundo grupo de causas. Quais são esse segundo grupo de causas? Fatores que atacam indiretamente, olha lá, a liberdade de crença. Então, gente, a primeira frase é isso. É a frase causa 2. Ela é uma das 4 frases estruturais que são, lembrem, o esqueleto da redação. Está explicado isso lá no e-book. Ela só menciona as causas assim, genericamente. Em segundo lugar, cumpre examinar os fatores que atacam indiretamente a liberdade de crença. Lembrando que eu estou falando em segundo lugar, por quê? Porque esse aqui é o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? É o terceiro parágrafo da redação, ou seja, ele está vindo depois de um outro parágrafo em que eu tratei do quê? Do primeiro grupo de causas. Então esse aqui é o segundo grupo de causas, por isso que eu estou usando em segundo lugar, certo? Muito bem, mas essa frase, ela é genérica. A discriminação das causas... Mas peraí, do que ele está falando? Que causas são essas que atacam indiretamente? É aqui, gente, ó, na segunda frase do parágrafo, a discriminação das causas. Entre estes, ou seja, entre estes fatores, se encontram práticas culturalmente enraizadas e aceitas frequentemente pela sociedade, como atos de escarnecimento público, ou seja, deboche, e atos de discriminação, né? Ou seja, por exemplo, o cara que, sei lá, nega um emprego, porque o cara está contratando para a empresa dele, mas nega um emprego para uma pessoa lá que é de uma certa religião, beleza? Então, vamos lá. Aqui na segunda frase eu estou discriminando exatamente o que eu estou querendo dizer com esses fatores aqui que atacam indiretamente. Terceira frase, gente, é onde vai entrar dados, estatísticas ou exemplos. Aqui, gente, nesse grupo de causas, tem nos textos motivadores, aí é preciso que vocês deem uma olhada lá nos textos. Eu coloquei lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, os textos motivadores aí desse Enem. Tem lá nos textos uma estatística. Vamos ver o que fala? Eu estou só mencionando aqui os textos motivadores. Então vamos lá. As estatísticas publicadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostram que 62% de todos os atos de discriminação cometidos entre 2011 e 2014 foram direcionados a fiéis de apenas 2 religiões, afro-brasileiras e evangélicas. Quer dizer, eu mostro que é justamente um quadro estatístico que os textos motivadores dão falando sobre discriminação. Então eu mostro assim que já 60%, ou seja, a maioria foi direcionado só a 2 religiões. As 2 religiões já sofreram 62% dos atos de discriminação, tá? Então, em suma, é uma estatística, é um dado para sustentar a causa que eu estou tratando, em suma, aqui nesse parágrafo. Muito bem? Última frase. A última frase, que é o fecho do parágrafo de desenvolvimento, é a frase, gente, onde eu mostro a conexão, a ligação entre a causa e o problema. Evidentemente, haverá, portanto, uma maior probabilidade de que fiéis desses 2 grupos, aí no caso, né,
religiões afro-brasileiras evangélicas sejam discriminados em entrevistas de emprego. E esse constrangimento subliminar, né, ou seja, tácito, oculto, servirá de estímulo para que abandonem suas crenças. Quer dizer, qual é a ideia aqui? Eles não estão sofrendo nenhum ataque direto à possibilidade deles escolherem uma religião. Mas assim, o fato deles estarem sofrendo discriminação, né, quer dizer, o fato de a gente ter dois grupos, né, duas religiões, já que, né, 62% dos atos de discriminação são contra essas duas religiões. Então a gente já vê que tem um grupo da sociedade, né, quer dizer, o grupo dessas pessoas que tem provavelmente mais possibilidade de ter um emprego negado. E assim vai tornar a vida deles mais difícil, e com isso, quer dizer, o cara vai repensar, né? Talvez o cara não, mas o filho dele, né? Pô, meu pai sofre tanta humilhação, né? A pessoa bate a porta na cara dele, então eu não quero essa religião para mim, eu vou escolher uma outra religião, né? Em suma, isso é muito triste, entendeu? Então, quer dizer, o cara, a princípio, ele tem toda a liberdade de escolher a religião, mas na prática a vida dele está mais difícil, entendeu? Então, esse era o nosso objetivo nesse parágrafo. Com isso, a gente termina hoje o parágrafo de desenvolvimento. É isso aí.